Vamos meditar um pouco na palavra de Deus? O texto é Lucas 11:13. Ele fala: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele usa o termo sabeis dar boas dádivas, né? Em outras traduções eles dizem sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. É um texto bastante conhecido, provavelmente você já ouviu esse texto. E para iniciar, eu gostaria de meditar na ideia de que interessante como mesmo textos conhecidos, mesmo textos comuns a nós, eu acredito que se a gente não meditar por um pouco de tempo e tentar extrair o máximo do que o texto está querendo dizer, nós somos fáceis em torcer um pouco da ideia geral de que o texto está tentando trazer. Isso é verdade porque nós somos pecadores. E sendo pecadores, nós temos essa habilidade tamanha em distorcer o texto para que ele seja sempre agradável aos nossos ouvidos. Não que a palavra não seja agradável, a palavra ela é alimento, mas nós sempre queremos dar o nosso tempero próprio a este alimento. O que o texto ele está dizendo? Ele está dizendo, ora, se mesmo vós que sois maus, e paramos nessa palavra, vós que sois maus, a verdade é que o ser humano já ficou comum nós admitirmos que nós somos pecadores, né? Você vai ver pessoas dizendo, sim, eu sei, nós somos pecadores mesmo, todo mundo é pecador. E essa palavra dita de que nós somos pecadores, ela é tão mais pesada e tão mais profunda que as pessoas não deveriam falar ela com esse tom de que tudo bem, nós somos pecadores. E a verdade é que a gente acaba usando dessa forma, né? Nós, sim, eu sei, nós somos pecadores. A verdade é que o texto, ele, em vez de usar esse termo, né, de que nós somos pecadores, ele prefere usar um texto mais profundo, mais pesado, mais instigante. É tanto que eu pesquisei em outras linguagens e todas elas usam o mesmo texto. Elas falam, e vós que sois maus. Chega para uma pessoa e fala assim, você sabia que você é pecador? Essa pessoa ela vai concordar com facilidade muito tranquila. Ela diz, sim, eu sei que sou pecador. Agora chega para essa pessoa e fala assim, cara, tu sabia que tu é mau? O que não desce de imediato, né? A palavra você é mau. A gente não desce de imediato essa ideia de que a gente é mau. Algumas pessoas vão reivindicar na hora, não, eu não sou mau. O meu vizinho é mau, outras pessoas são maus. Hitler foi um cara mau, eu não sou. Mas o texto, ele diz exatamente isso. Ora, se vós que sois maus, então, se cabe a Deus a bondade, o texto está basicamente dizendo, a nós cabe a maldade. E às vezes a gente lê o texto, né, um texto comum, mas você não para meditar que o texto está incitando que a verdade é a nosso respeito. Nós somos maus. Nós somos maus. Isso até reflete um pouco no que o João Batista vai dizer, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. É exatamente a ideia aqui do texto. Jesus ele vai comparar nós a Deus. Então ele diz assim, vocês são maus. E se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine Deus. Então, há um contraste aqui, né? Mal com bom. No mesmo versículo existem os dois termos, maus e bons. Ou seja, interessante, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Sabem dar coisas boas aos seus filhos. E isso é uma verdade. Mesmo nós sendo maus, o texto diz que nós somos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. É exatamente isso que os pais tentam fazer, dar coisas boas aos seus filhos. E existe um motivo para isso. E Cristo aqui ele está usando essa ideia que é comum para todos. Você é mau, mesmo assim você sendo mau, você dá coisas boas aos seus filhos. Imagine Deus. Né? Imagine Deus, o que ele não dará aos seus filhos? Se vocês são maus, vocês dão coisas boas, imagine Deus. E agora nós chegamos na segunda parte, que eu acredito que a gente passa também, talvez despercebido, que é a ideia de que, tipo assim, olha, que texto lindo, né? Se nós somos maus, damos coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus. Então, Deus vai ser muito melhor, Deus vai dar infinitamente mais
do que nós receberíamos dos nossos pais. O que é verdade. Nós sabemos que Deus ele pode nos dar infinitamente mais pelo fato de que ele é a própria expressão da bondade. Se a gente parar por aqui, a gente pode pensar em inúmeras coisas que Deus pode dar. Deus pode me dar saúde, Deus pode me dar recursos financeiros, uma boa família, Deus pode me dar provisão diária, Deus pode me dar saúde emocional. E todas essas coisas, vistas de um certo ponto, são coisas boas. Então você pensa, Deus pode me dar tudo isso. É verdade, Deus pode dar tudo isso. Mas não é isso o que o texto está querendo dizer. O texto ele diz que Deus pode nos dar coisas infinitamente melhores, mas ele diz exatamente que coisa é essa. Ele não deixa isso de uma forma geral, da forma que Deus pode dar qualquer coisa. Nós sabemos que ele pode dar qualquer coisa, mas o texto ele diz, ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E essa é a grande questão do texto. Veja como é fácil nós lermos esse texto, ou citarmos esse texto, ou escrever esse texto em algum lugar, e quando você pensa nesse texto, você lembra desse fato? Que no texto está dizendo que Deus vai dar o Espírito Santo? Normalmente, quando a gente tenta lembrar desse texto, olha, se nós somos maus e damos coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus, o que ele não nos dará. E a gente acaba omitindo essa parte de que ele dará o Espírito Santo. Ele dará a própria habitação, ele virá e habitará dentro de nós, ele virá e fará conosco aquilo que nós sequer merecemos. Ele vem se relacionar conosco, ele vem habitar em nós, ele vem dar o Espírito Santo. E veja que, se você compreender a profundidade deste final, desse versículo, você não precisa de mais nada. Então, ele pode dar tudo. Ele pode dar tudo que você precisa materialmente ou tudo que você precisa nesta terra. Mas o que você mesmo precisa, o que é tão grande que Deus pode dar? O Espírito Santo. O que o texto está dizendo? Que Deus, sendo infinitamente melhor do que nós, ele nos dará aquele que pedir o Espírito Santo. Então, esse texto não é uma abertura para você dizer assim, então se eu pedir qualquer coisa para Deus, Deus vai me dar. Não. Ele está dizendo, se você pedir o Espírito Santo, ele vai dar. Se você pedir o Espírito Santo, aquilo que é demais, aquilo que você mais precisa, ele vai te dar. E é interessante que esse texto ele acaba de encerrar um ciclo de textos. Se você ler do versículo 9 até o versículo 13, que é o que a gente leu, ele vai dizer, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Então, assim, você vai ver que isso, inclusive, relaciona com outros textos. Então, normalmente, quando a gente pensa nesses outros textos, a gente sempre pensa a mesma coisa. Então, tudo que eu pedir, Deus dá. Tudo aquilo que eu bater, a porta se abre. Se a gente finalizar com o versículo 13, todos esses textos são uma introdução para o que realmente ele vai nos dar. Para o que realmente, se você pedir, com sinceridade e com verdadeiras intenções, isso ele vai dar. Isso ele vai te dar, o consolo, a paz que só temos pelo relacionamento completo em Cristo, através do Espírito Santo. É isso que ele vai dar. Isso me lembra até de um outro texto, de outra passagem, não quero fugir desse texto, mas sabe quando você lembra daquela passagem, buscai primeiro o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas? Esse texto carrega a mesma ideia daquele texto. Primeiro buscai o reino de Deus. Ou seja, buscar o reino de Deus é buscar o próprio Deus, buscar a vontade de Deus, o que Deus quer para a minha vida nesse mundo. Primeiro você busca isso, depois ele te acrescenta as outras coisas. Detalhe, ele não acrescenta as outras coisas, ele acrescenta estas coisas. Que coisas são essas? O texto lá mesmo diz, ele vai te acrescentar a tua provisão diária, as coisas que você precisa para esse dia. Ele não vai acrescentar o que você precisa para daqui 1 ano, para amanhã, ele não vai acrescentar o que você precisa para daqui 10 anos, ele não vai acrescentar para ti os sonhos de longo prazo que você possui. Não é isso que o texto está dizendo. Ele vai dizer, sabe, vocês não precisam se preocupar com as coisas, com o que vestir, com o que comer, o que vocês vão fazer amanhã. Não se preocupem com amanhã. Se preocupe apenas com o dia de hoje. Se preocupe apenas com o alimento de hoje. Não pense lá para frente, não fique ansioso pelas coisas do futuro. Por quê? Porque você busca primeiro o reino de Deus hoje, acima de tudo, e estas coisas, ou seja, não são todas, são estas coisas, ou seja, a provisão diária, ele vai te acrescentar. Mas primeiro, busque o reino de Deus.
É o que o texto aqui em Lucas está querendo dizer. Olha, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então veja que quando Jesus diz que nós pedimos maus em orações, está diretamente relacionado com Lucas 11:13. Por quê? Porque nós pedimos coisas apenas para o nosso deleite. Nós queremos só coisas que artificialmente irá suprir as nossas necessidades de hoje. Porque veja, quando você tem problema financeiro, o que você precisa mais? Você fala, eu preciso de dinheiro. Ah, se você tem fome, o que você precisa mais? Ah, eu preciso de alimento. E é verdade que materialmente você precisa dessas coisas. E esse texto parece que ele vem como um trator, um caminhão, e passa por cima e ele fala assim, não, existe algo que você precisa mais do que tudo. Existe algo que você precisa acima de tudo. O Espírito Santo. Comunhão com Deus. Buscar a vontade de Deus, a título como outro versículo fala, buscar o reino de Deus. É isso que você deve querer acima de tudo. De forma que se você já tiver isso, você tem tudo. Você tem tudo. E as outras coisas nem serão um peso na sua consciência. As outras coisas deste mundo não vão nem sequer te atiçar a ansiedade. Por quê? Porque se você tem Cristo, se você tem Deus, você sabe que Ele vai te suprir tudo. Você não fica ansioso, você não fica preocupado. Por quê? Porque você sabe que essas coisas não vão faltar. Mesmo que aparentemente já estejam faltando, Ele vai enviar no tempo certo. Assim como o salmista fala, ele não vai te deixar desamparado. Se você tem realmente a Deus, se você tem realmente ao Espírito, você sabe que Deus ele não deixa os seus filhos. Então você não se preocupa em ansiar coisas que você não precisava. Você faz realmente verdadeiras orações e você consegue realmente pedir em orações coisas que você realmente deveria pedir. Pedir o Espírito Santo. E todos aqueles que pedirem, o Pai o dará.